Olá, sejam bem-vindos a Hoje News. O assunto de hoje é comunicação. Vocês sabem se comunicar bem? Sabem quais técnicas usar durante uma conversa de emprego, um bate-papo, situações corriqueiras do nosso dia a dia mesmo? Quem vai ensinar técnicas para a gente hoje é o professor de oratória e empresário Luiz Portal. Luiz, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Jordânia, ao jornal O Hoje, por esse convite. Estou muito feliz de poder contribuir com vocês. Luiz, eu quero que você comece contando, para quem está nos assistindo, sobre o que é a oratória na prática e quais são os benefícios dela. Excelente, Jordana. E é uma pergunta fundamental para que todos desmistifiquem o que é oratória em si. Muitos acham que oratória é subir num palco, falar bonito para multidões. E oratória é muito mais do que isso. É uma ferramenta de comunicação onde nós tratamos das relações humanas. Como você se governa, como você se conecta com o outro e como você pode se fazer entender a qualquer pessoa, qualquer perfil comportamental, independente se você esteja em cima de um palco, na sua casa, numa entrevista de emprego, falando para uma ou para milhares de pessoas. Isso é oratória. Olha só, muito bacana, né, pessoal? E Luiz, quais são as técnicas que nós podemos desenvolver para a gente criar aí uma comunicação assertiva? Excelente. Antes, falando sobre o benefício, Jordana, fiquei devendo essa. Os benefícios são inúmeros, mas o principal é que você conseguindo se conectar corretamente com uma pessoa, de uma forma efetiva, se fazer entender, nós podemos aí evitar guerras e inúmeros transtornos que a gente causa ao não entender o outro, ao não se fazer entender. Muitas das lástimas que estão acontecendo na nossa sociedade hoje vêm de uma comunicação precária. Os opostos não se conversam, as pessoas, os vizinhos não se conversam, os concorrentes não conversam entre si, e isso, tanto nos veículos de comunicação, quanto na vida privada, pessoal, profissional de cada um, nós temos aí muitos problemas de resultado, de produtividade, inúmeros, por conta dessa falha de comunicação. Então, os benefícios são óbvios. Você consegue ter uma vida mais plena, ter um nível de autodesenvolvimento, se você consegue se comunicar melhor. É importante dizer e reforçar, Jordana, se você não se comunica bem, isso é um sintoma de uma falha no autoconhecimento, no autogoverno e também no raciocínio. Sim, porque o nosso raciocínio, a nossa linguagem, ela é ditada pela nossa cultura, por tudo que nós aprendemos. E se nós não raciocinamos bem, ou seja, nós não dominamos a linguagem decentemente, nós não nos comunicamos bem. E falando sobre técnicas, Jordana, como sua pergunta última aí, nós temos mais de 200 técnicas de oratória, que vêm aí de 5 séculos antes de Cristo, com Boécio. Desde essa época, nós temos um conjunto de técnicas que foram concatenadas em dois principais núcleos, a retórica e a oratória. A oratória é o como falar. Trata-se da nossa linguagem verbal, da linguagem não verbal e dos nossos gestos, expressões faciais. E a retórica trata da estruturação do discurso ou das palavras. São as diversas formas que você consegue comunicar-se com o outro. Como diz no linguajar comum, existem dezenas de formas de dizer a mesma coisa. A retórica é a ciência que estuda essas dezenas de formas. Luiz, a próxima pergunta é: como ter uma boa linguagem corporal quando a gente vai conversar em público, conceder entrevistas? Explica pra gente. Excelente pergunta também. Vale ressaltar que a nossa linguagem não verbal, ela corresponde a 55% da nossa comunicação. Então imagine, quantas oportunidades nós já não perdemos na vida sem dizer o primeiro bom dia, não é verdade? Então, a comunicação humana, antes de responder propriamente a pergunta, ela é composta, os 100%,
são compostos por 7% é o que você fala, é a mensagem. 38% da comunicação é o como você fala, é a dicção, a fluência, o tom de voz, a modulação de voz. E 55% faz parte da sua pergunta. São os gestos e expressões faciais. A importância dos gestos e expressões faciais está na qualificação e melhor entendimento do que você fala. Vamos colocar de um modo destrinchado em 3 partes a nossa comunicação não verbal. A primeira, sua expressão facial, ela demonstra sentimento, ela demonstra entusiasmo, o quanto de energia, ela ajuda a enfatizar algo que você fala. Se você está falando sério, se você está mais aberta. E as pessoas hoje têm feito aquela famosa poker face, né? Não demonstram na sua expressão se estão gostando, se não estão gostando, se estão entendendo, se não estão entendendo. Isso é muito prejudicial. O segundo aspecto da comunicação não verbal são os nossos gestos. Os nossos gestos, que são representados por nossas mãos, eles ilustram o que você fala. Um exemplo básico. Quando você fala, olha, é alto, é magro, o quanto você fala que é alto, para você o alto pode ter um certo referencial. Para mim, outro referencial. Quando você qualifica demonstrando, ilustrando quanto alto a pessoa é, ou quanto magra a pessoa é, você vai ter um melhor entendimento do que eu falo. Então, o óbvio só está na nossa cabeça, na cabeça de quem fala. Para que fique óbvio para o outro, você precisa ilustrar com as suas mãos. E agora, o terceiro aspecto, a nossa expressão corporal. Nossa expressão corporal, ela é um aspecto muitíssimo importante. Por quê? Porque como você expressa o seu corpo, ele demonstra de uma maneira muito intrínseca o quanto que você dá de importância para algo, o quanto que você está engajado com algo. Quando a gente está naturalmente empolgado com alguma coisa, observe as crianças, elas se demonstram com toda a vontade, todo o ser delas é recrutado para o que ela precisa. Quando ela está empolgada, triste, e durante a vida, nós vamos sendo tolhidos. De verdade, nós vamos sendo limitados por N razões, principalmente os homens, né, que não podem demonstrar sentimentos, não sofrem verdadeiro bullying na escola. Então nós vamos sendo tolhidos durante a vida. E quando chegamos na fase adulta, que é a fase onde você tem a maturidade para demonstrar na plenitude seus sentimentos, você não consegue. E tem muita gente que, não tendo a plenitude da sua corporeidade, não tem a consciência corporal, as pessoas elas demonstram ansiedade, transtornos, indignação, e que são contrários ao que ela está falando. Então eu estou falando muitas vezes que eu adoro algo e estou fazendo isso aqui, como, olha, eu adoro tal coisa. Isso é uma incongruência. Então, para finalizar, os nossos gestos, expressão facial e nossa corporeidade, eles demonstram e qualificam, ilustrando e qualificando sentimentos, as relações, o quanto de energia você está dando ou se doando para algo. Então é muitíssimo importante, Jordana. E Luiz, conta pra gente, as técnicas de oratória ajudam na gagueira? Ótima pergunta também. Jordana, as técnicas de oratória com certeza ajudam. Existem diferentes tipos de gagueiro, níveis de gagueiro. E as técnicas de oratória com certeza ajudam em reduzir ou até mesmo disfarçar a ponto de ficarem imperceptíveis. Nós temos vários alunos, dos mais de 400 alunos que passaram nos últimos 12 meses na nossa unidade aqui em Goiânia, da Vox, vários deles, cerca de uma dezena, são alunos que tinham algum tipo de gagueira, ou têm, e que conseguiram habilmente, e usando técnicas e muito exercício, disfarçar essa gagueira. Inclusive, um aluno meu concedeu uma entrevista há pouco, na semana passada, e não gaguejou. Ele teve algumas pequenas falhas no início das frases, mas mandou muito bem. E ele tinha um nível de gagueira bem pronunciado.
daquele de falar gagagagueira, sabe? E ele conseguiu superar isso. Então, com certeza, as técnicas de oratória que nós colocamos na Vox, dentro do portfólio, como eu falei, de mais de 200 técnicas, nós conseguimos tratar muito bem, atenuar os diferentes níveis de gagueira. Luiz, eu te agradeço imensamente pela sua presença, suas dicas foram muito valiosas e com certeza eu vou levar muitas delas, viu, para mim. Muito obrigado, Jordana, pelo convite, agradeço e coloco de forma muito enfática que a oratória, a retórica, elas têm resolvido uma dor, uma verdadeira dor da sociedade. Então, eu estou disponível para dicas sobre o mercado de trabalho, dicas sobre entrevistas de emprego e outras tantas dicas e informações que o nosso público diariamente nos pede nas redes sociais. Então, me coloco à disposição sempre que for necessário para contribuir com o Jornal Hoje, com você, com todo o time, que me acolheu muito bem aí, para que os seus espectadores tenham informações, técnicas, dicas, sempre que for necessário. Eu agradeço vocês novamente pela presença e lembro a todos de se inscreverem no canal, curtir, comentar e compartilhar. Tudo que nós fazemos aqui é pensando no bem de vocês. Muito obrigada e até breve!